Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sou a professora Marvila Moraes e hoje estou aqui para mais uma aula de História, isso mesmo. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo super bacana que fala sobre preservar e valorizar. Bom, recapitulando, na aula passada nós falamos um pouco, no capítulo 14, sobre o que é a democracia, de onde vem a cidadania, sobre a construção da cidadania ao longo da nossa história. Falamos também um pouco sobre a cidadania do Brasil, que se dá através da nossa Constituição Cidadã, e sobre a cidadania ser um direito de todos, e que apesar de chegar a um patamar muito bacana, de muita qualidade para a nossa sociedade, ainda não foi completamente construída, né? Ao longo do tempo, nós ainda iremos lutar por direitos e deveres que devem valer a igualdade, a liberdade e a justiça em todo o nosso país, ok? Bom, mas na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os vestígios históricos e sobre os nossos patrimônios culturais. Como assim, professora? Vestígios históricos, super a ver com a aula de história, né? Pois é. Quando os vestígios são históricos, né? Quando os vestígios históricos de uma sociedade são de grande importância para a sua memória e para a sua identidade, é muito importante que eles sejam preservados em museus, centros históricos e outros locais de conservação e de estudo. Nós só entendemos a história atualmente como ela é por conta dos vestígios históricos que foram preservados com o passar do tempo. Bom, para que esses vestígios sejam preservados, esses bens devem se tornar patrimônios culturais. Então, os vestígios históricos precisam ser preservados e, para que isso aconteça, eles devem se tornar patrimônios culturais, ou seja, eles devem ser patrimônios da nossa cultura, do nosso povo, aquilo que diz respeito à nossa história. Nós só sabemos das pinturas rupestres ou de grandes obras de artistas porque esses vestígios históricos eram de grande importância e foram preservados, se tornando assim patrimônios culturais. Bom, por serem uma forma de registro do passado e da cultura de um povo e por todas as formas de expressão cultural, eles podem ser transformados em patrimônios, modos de viver, saberes, celebrações religiosas, criações artísticas e científicas, tecnologias, documentos, construções, que são prédios, lugares de importância histórica, artística, arqueológica, ambiental e até científica. Então, gente, não são só coisas palpáveis. Um objeto sólido, por exemplo, eu posso pegar aqui e dizer ele é um patrimônio cultural. Não! Modos de viver também fazem parte do nosso patrimônio, saberes, celebrações religiosas, aí entram, né, as criações artísticas, as tecnologias, documentos, enfim, construções, mas é importante você saber que tudo o que envolve a nossa expressão cultural, a cultura de um povo, o registro do passado de um povo, vai entrar dentro do campo de patrimônio, tá certo? Bom, vamos falar um pouco sobre esse conjunto de patrimônios, tá? Ele pode ser bastante diversificado e pode haver uma divisão entre três grupos, tá? Quais são esses grupos? O primeiro grupo é o grupo dos patrimônios culturais arqueológicos, certo? O segundo grupo é de patrimônios culturais arquitetônicos. E o terceiro grupo é de patrimônios culturais artísticos. E ao longo dessa aula a gente vai entender melhor sobre isso, tá bom? Na abertura do capítulo ele fala também um pouco, né, algumas curiosidades super bacanas dentro dessa questão do patrimônio, tá? A importância desses patrimônios culturais são muito importantes, porque eles servem como verdadeiras fontes históricas para se descobrir o passado. Nós só sabemos de muitas coisas do nosso passado, da nossa história, do nosso mundo, por quê? Porque esses patrimônios culturais foram guardados, foram preservados. Então, esse registro, né, histórico é muito importante para que nós possamos entender a nossa história. De onde nós viemos, quem nós somos, tá? Essa é a plaquinha que representa o patrimônio cultural. Sempre que a gente tem alguma rua, né, uma placa de trânsito, e aí vai ter patrimônio cultural, e vai ter essa plaquinha representando, tá? Sempre que tiver algum museu,
algum prédio que realmente seja considerado patrimônio cultural, tá? Esses patrimônios podem ser entendidos como heranças de um povo e aquilo que será passado para as gerações futuras, para que elas não se esqueçam de onde vêm os seus costumes, as suas práticas, as suas tradições, conhecimentos e tecnologia. E aí eu vou lembrar um pouquinho de uma excursão que eu fiz com o meu grupo de alunos para o Museu da Indústria. Foi muito bacana, porque eles entenderam um pouco como a indústria começou, como ela deu continuidade, né? Como ela iniciou, assim, né? Não a indústria, mas o processo de produção iniciou com artesanato, por exemplo. Então, eles conseguiram entender um pouco e entender também como aquilo se dava no contexto atual deles. E eu tenho certeza que eles vão lembrar dessa discussão por muito tempo e que isso vai ser passado também para gerações futuras, né? Então, o patrimônio cultural, muito além de construções, de tecnologia, de criações científicas, é uma herança de um povo, ok? Bom, os patrimônios brasileiros, eles são registrados e conservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele vem para incentivar a preservação da cultura e das tradições orais de diversos povos e civilizações. E para isso, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura atua em mais de 100 países. A Unesco seleciona os locais e as práticas culturais de maior importância histórica, científica e ambiental e os transforma em patrimônios da humanidade. Olha que bacana. Então, para que tudo isso continue sendo estudado, para que realmente se torne um patrimônio não só cultural, mas de ciência, né? A Unesco ela seleciona os locais e as práticas culturais de maior importância histórica, tudo aquilo que tem a maior relevância na nossa vida, não só de forma histórica, mas também de forma científica, de forma ambiental, claro, respeitando sempre o meio ambiente, e os transforma em patrimônio da humanidade. Olha que bacana, que importante, né? Esse patrimônio na nossa vida. Bom, outro ponto importante é que esses patrimônios podem ser construções, cavernas, florestas, monumentos, obras de arte, celebrações religiosas e cidades inteiras, como eu falei, né? Os patrimônios, eles passam a ser protegidos por meio de leis e de acordos internacionais. Ou seja, como eu falei aí, existem projetos, existem órgãos responsáveis por esses patrimônios que visam esse direito, né? Eles garantem esse direito de proteção a esses patrimônios. E com isso, uma proteção também à nossa história, é um direito nosso, é uma proteção a nós também, como história, como cidadãos, certo? Um ponto importante é que os patrimônios podem ser cidades inteiras. Como assim? Uma cidade inteira pode ser feita de patrimônio? Sim, existem algumas cidades do Brasil, inclusive, que são patrimônios e que têm um importante papel na nossa história, que tiveram um importante papel na nossa história, como, vou citar aqui, né, o estado de Minas Gerais. Nós temos grandes cidades, grandes vilas que foram formadas, inclusive no período colonial, e que são patrimônios para a nossa sociedade, para o nosso país como um todo, né? Como escolher o que é ou não um patrimônio cultural? Que até agora a gente só falou sobre patrimônios, aquilo que é considerado patrimônio, aquilo que não é. Bom, no Brasil e em diversos outros países do mundo, existem leis, como eu falei, e órgãos, né? Que são governamentais e são responsáveis por identificar e transformar esses bens culturais em patrimônio, certo? Nesse processo de transformação, onde eles vão identificar e transformar, instituições como o Instituto IFAM, né, e a Unesco, por exemplo, eles vão selecionar os bens que representam e ajudam a contar a história de alguma sociedade ou de comunidade. Então, meio que complementando aquilo que a gente já viu nos slides passados. Esses órgãos, né, essas instituições, elas vão vir para transformar e também selecionar aquilo que vai ajudar a contar a história.
Depende, história de onde? De uma sociedade, de um povo, de uma comunidade específica, ok? E aí, dentro disso, elas vão analisar, esses institutos vão analisar se eles são capazes de representar as ações, se eles representam as memórias, se eles representam a identidade daquele grupo e se atendem a algumas características, tá? É importante relembrar. Quais são essas características? Essas instituições vão ver se esses patrimônios atendem às apresentações de criações científicas e tecnológicas de uma sociedade, suas máquinas, ferramentas e conhecimentos. Outra característica importante é a representação das formas de expressão de um grupo, como a sua língua, a sua música, a sua imaginação. A demonstração dos modos de fazer e viver de um povo, as suas técnicas, as suas práticas cotidianas, certo? Outro ponto importante é a conservação dos bens móveis e imóveis de uma sociedade, como as suas construções, os documentos históricos, artísticos e ecológicos, certo? Bom, tombar para preservar. O que é o tombamento? Bom, para que um bem, né, para que um patrimônio realmente se torne de fato um patrimônio, ele precisa passar por um processo chamado tombamento, certo? O tombamento ele é uma ação realizada pelo IPHAN que vai registrar algo reproduzido pela sociedade com o objetivo de mantê-lo preservado para as futuras gerações. Dessa forma, vai impedir a sua destruição, vai impedir o seu desgaste, certo? Então, o IPHAN, ele vai participar, né? Ele vai conduzir esse processo de tombamento, ou seja, ele vai conduzir esse processo de se um bem realmente vai ser considerado um patrimônio ou não, certo? E vai cuidar daquele bem também, né? Vai protegê-lo para as futuras gerações. Bom, tombamento é uma forma de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Bom, gente, vamos exercitar um pouco sobre aquilo que nós aprendemos na aula de hoje, certo? E a primeira questão que eu trago é: qual órgão responsável por registrar e conservar os patrimônios brasileiros? E aí, qual é esse órgão, gente? Alternativa correta, item B, muito bem. IPHAN. Vamos para a questão 2. Qual o objetivo em se tombar um bem brasileiro? E é importante porque a gente viu isso agora há pouco, tá? A resposta, gente, é manter esse bem preservado para as futuras gerações e impedir assim a sua destruição ou o seu desgaste. É muito importante que nós tenhamos esse papel, é um papel social de nós como cidadãos, né? Inclusive falamos sobre isso no capítulo passado e mais uma vez eu reitero aqui. Nós como cidadãos, partes, membros de uma sociedade, precisamos ter esse compromisso com os nossos patrimônios culturais. Não só para nós, né? Mas para as futuras gerações, certo? Bom, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi só a parte 1, tá certo? Não fica triste, na próxima aula tem mais. A gente vai conversar mais um pouco sobre esses vestígios históricos, sobre esse patrimônio, sobre a valorização desse patrimônio cultural tão importante para nós. E é isso. Desejo bons estudos para você e até a próxima. Tchau, tchau!